Você já olhou para o céu à noite e se perguntou o que existe além das estrelas? Em meio ao vasto universo, há uma força tão poderosa que engole até mesmo a luz, os buracos negros. Você pode estar se perguntando como esses fenômenos impressionantes são formados. A verdade é que a origem dos buracos negros está entre os mistérios mais fascinantes da astrofísica moderna. E ao longo deste vídeo, você não apenas aprenderá sobre a criação dos buracos negros, mas também se surpreenderá com os segredos que eles escondem nos confins do cosmos. Agora, eu sei o que você pode estar pensando: os buracos negros são apenas buracos escuros no espaço, certo? Mas, ao contrário do que parece, esses monstros cósmicos são muito mais complexos e intrigantes do que qualquer filme de ficção científica poderia imaginar. Fique comigo nos próximos minutos para desmistificarmos juntos este fenômeno enigmático e revelarmos de onde eles vêm e como eles alteram tudo ao seu redor. Para compreender como os buracos negros são formados, precisamos primeiro falar sobre estrelas. Sim, aquelas mesmas estrelas que iluminam nossas noites. Quando uma estrela muito maior que o nosso Sol esgota seu combustível, ela enfrenta um destino dramático. Você sabia que a vida de uma estrela é marcada por ciclos de nascimento, evolução e, eventualmente, morte? Quando o hidrogênio em seu núcleo se esgota, a pressão para fora que mantém a estrela em equilíbrio começa a desaparecer. O que vem a seguir é um colapso catastrófico que culmina em uma explosão colossal, na supernova. Agora, aqui está algo que você provavelmente não sabia, e nem todas as estrelas se tornam buracos negros após essa explosão espetacular. Na verdade, apenas aquelas que têm mais de 3 vezes a massa do nosso Sol podem se transformar em um buraco negro. O que acontece com as estrelas menores, você pergunta? Elas têm um destino diferente. Elas se tornam anãs brancas ou estrelas de nêutrons, dependendo de sua massa. E imagine só! Algo tão grandioso quanto uma estrela se torna um objeto tão pequeno e denso que sua gravidade aumenta exponencialmente. Imagine como deve ser assustador! Mas vamos voltar ao nosso foco, o colapso gravitacional que leva à formação de um buraco negro. Após a supernova, o núcleo que sobra é tão denso que a gravidade aumenta a um ponto sem retorno. Isso é conhecido como o raio de Schwarzschild. A partir desse ponto, a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. O que isso significa? Que uma vez que algo ultrapassa esse limite, ele desaparece do nosso universo observável. Você já parou para pensar no que deve acontecer com tudo que é puxado para dentro de um buraco negro? A curiosidade simplesmente aguça a mente. Esse conceito de não retorno nos leva a uma pergunta intrigante: como podemos estudar algo que não conseguimos ver? Aqui é onde as coisas ficam ainda mais emocionantes. Os cientistas usam telescópios altamente avançados que detectam ondas eletromagnéticas de outras estrelas e galáxias. Mesmo sem poder ver um buraco negro, podemos observar a influência que ele exerce sobre outros objetos ao seu redor. Você sabia que as estrelas próximas a um buraco negro se movem de maneira irregular? Elas são literalmente ferradas pela poderosa gravidade do buraco negro. Essa interação gera radiação que pode ser captada e analisada. Fique preso a esse conceito. A abordagem indireta nos revela muito, e a descoberta dos buracos negros não seria possível sem a observação cuidadosa das estrelas e de outros corpos celestes ao redor deles. É como um jogo de esconde-esconde cósmico. Porém, não se engane, esses buracos negros têm um apetite voraz por material. Eles devoram a matéria ao seu redor, aumentando assim sua massa e se tornando ainda mais poderosos. Você já imaginou o que poderia acontecer se um buraco negro se aproximasse da Terra? Isso não quero que você considere uma possibilidade real, mas os cientistas acreditam que buracos negros como o que se encontra no centro da nossa galáxia, conhecido como Sagittarius asterisco, têm uma influência gravitacional significativa sobre o movimento das estrelas em sua vizinhança. O que acontece quando eles devoram estrelas? Através de sua alimentação, eles não apenas se tornam maiores, mas também emitem radiação intensa, criando jatos que podem ser observados de longe. Este fenômeno é tão poderoso que pode até mesmo iluminar regiões do espaço. Agora que você já entendeu a conexão entre estrelas e buracos negros, vamos explorar as diferentes maneiras como os buracos negros podem se formar. Como mencionei, o cenário mais comum é o colapso de estrelas massivas, mas existem outras maneiras surpreendentes pelas quais buracos negros podem surgir. Por exemplo, buracos negros supermassivos, que podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol, tornam-se cada vez mais fascinantes.
Você sabia que há um buraco negro supermassivo no centro da maioria das galáxias? Isso mesmo, incluindo a nossa Via Láctea. Mas como esses gigantes cósmicos se formam? A teoria mais aceita envolve a fusão de buracos negros menores e a coleta de enorme quantidade de gás e poeira. Isso nos leva a outra questão intrigante: é necessário que esses buracos negros se formem a partir de um único evento de colapso estelar, ou eles podem crescer de maneiras inesperadas? Existe a hipótese de que a formação de estrelas massivas nas primeiras eras do universo pode ter criado buracos negros primordiais. Mas como podemos explicar a imensidão desses buracos negros supermassivos? Aqui vem a parte chocante: sim, é possível que buracos negros supermassivos se formem muito rapidamente, logo após o Big Bang. Isso deixa muitos cientistas intrigados, pois desafiamos o conhecimento convencional sobre a evolução do universo. Portanto, quando você olhar para o céu à noite e contemplar as estrelas, pense nos buracos negros que podem ser invisíveis aos nossos olhos e ainda atuam eficientemente em nosso universo obscuro. Essa dinâmica está longe de ser simples. Após a formação, o que acontece quando os buracos negros se juntam e interagem com outros objetos? É disso que se trata a fusão de buracos negros, um processo tão fascinante que gera ondas gravitacionais, o que já foi um campo sem precedentes na astrofísica. Em setembro de 2015, os cientistas detectaram as primeiras ondas gravitacionais, resultado da fusão de dois buracos negros. Um feito que parece saído de um filme de ficção científica, não é mesmo? Quando dois buracos negros se fundem, eles não apenas desencadeiam essas ondas cósmicas, mas também criam um novo buraco negro com uma massa maior. Isso nos leva a outra questão intrigante: será que existem limites para o tamanho que um buraco negro pode alcançar? E que tipo de consequências isso traz para o nosso universo? Essa constante interação entre buracos negros e a matéria ao seu redor não apenas interfere na evolução das galáxias, mas também molda a estrutura do cosmos em que vivemos. Agora, você pode se perguntar: quais são os desafios que os cientistas enfrentam ao estudar buracos negros? A resposta pode deixá-lo surpreso. Apesar de todo o avanço tecnológico, a natureza desses gigantes cósmicos ainda é um enigma a ser desvendado. O que podemos estudar e prever é apenas a superfície de um iceberg em um mar de mistérios cósmicos. O fato de que estamos apenas no início da nossa jornada para compreender os buracos negros é algo emocionante. A conexão entre a física e a cosmologia nunca foi tão intrigante, e os buracos negros nos desafiam a repensar as nossas noções sobre a gravidade, o espaço e o tempo. Mas e quanto a outros tipos de buracos negros, como os buracos negros de massa intermediária? Essas entidades são um mistério ainda maior em comparação aos seus irmãos maiores e menores. A ciência está apenas começando a compreendê-los, e sua existência ainda é objeto de muitas pesquisas. À medida que avançamos nesta jornada pelo cosmos, fica claro que os buracos negros são muito mais do que um simples fenômeno no espaço. Eles representam uma conexão profunda entre a vida das estrelas, a evolução das galáxias e as leis fundamentais da física. Estamos apenas nos arranhando na superfície do que sabemos sobre esses objetos fascinantes. Portanto, fique ligado, porque na próxima parte deste vídeo, desbravaremos ainda mais as origens dos buracos negros, suas implicações para o nosso universo e o que podemos esperar dos futuros estudos sobre esses mistérios do espaço. Prepare-se, pois o que vem a seguir irá deixá-lo maravilhado. À medida que mergulhamos mais profundo nos mistérios dos buracos negros, precisamos considerar as últimas descobertas e teorias que cercam esses fascinantes objetos celestiais. Um dos aspectos mais intrigantes é o conceito de informação e como ela se relaciona com os buracos negros. A física, especialmente em sua intersecção com a cosmologia, nos levou a dilemas profundos sobre se a informação consumida por um buraco negro se perde para sempre ou se, de alguma forma, ela é recuperável. Esse debate é conhecido como paradoxo da informação do buraco negro. Costa pôr em jogo a proposta de que, quando algo sucumbe à atração gravitacional de um buraco negro, a informação sobre aquele objeto, suas propriedades, estrutura, e até mesmo sua história, poderia ser destruída. Stephen Hawking, um dos maiores físicos do nosso tempo, contribuiu para esse debate ao sugerir que, enquanto a matéria pode ser perdida, a radiação emitida por buracos negros pode armazenar alguma quantidade dessa informação. Os cientistas continuam a investigar essa questão vital. Se a informação realmente se perder, isso desafiaria as leis fundamentais da mecânica quântica, que prevêem que a informação não pode ser destruída.
Isso implica que o entendimento que temos sobre o universo e sobre como funcionam as leis da física pode estar incompleto, e que até mesmo algo tão definitivo como um buraco negro está repleto de complexidades e exceções. Outra linha de pesquisa fascinante gira em torno da radiação de Hawking, uma previsão que sugere que os buracos negros podem emitir radiação devido a efeitos quânticos perto de seu horizonte de eventos. Isso significa que, eventualmente, buracos negros podem perder massa e evaporar ao longo de períodos de tempo astronômicos. Essa ideia transforma completamente a maneira como concebemos esses monstros cósmicos, mostrando que mesmo eles têm um ciclo de vida que poderia ser comparado ao de estrelas e outros corpos celestes. O que acontece com a matéria que é sugada por um buraco negro? Essa é uma questão intrigante que liga a astrofísica à cosmologia. Uma perspectiva atual sugere que, em vez de simplesmente desaparecer, a matéria pode ser transformada e redistribuída. Ao formar um disco de acreção ao redor de um buraco negro, a matéria aquecida emite radiação intensa, fenômeno que permite que os buracos negros sejam detectados de maneira indireta, mesmo quando estão escondidos em meio a outros corpos celestes. Desse modo, essa matéria transformada, à medida que emite luz e outras radiações, pode nos fornecer pistas sobre a natureza daquele buraco negro. Agora, um tema que muitos consideram intrigante é a interligação entre buracos negros e a formação das galáxias. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias podem ter um papel crucial na formação e na evolução dessas estruturas cósmicas. Há uma teoria conhecida como feedback que sugere que a energia liberada durante a alimentação de buracos negros pode influenciar a formação de estrelas na galáxia circundante. Isso revela que os buracos negros não são apenas devoradores vorazes, mas também agentes que podem moldar o universo. Mas, colocando tudo isso em perspectiva, como os buracos negros se encaixam no quadro geral da evolução cósmica? Uma solução pode vir do entendimento de que as galáxias, estrelas e buracos negros estão em um ciclo contínuo. A alimentação de buracos negros está intrinsecamente ligada à dinâmica da formação estelar e à evolução galáctica. Para levar esse conceito mais longe, pense em como diferentes ironias da natureza se entrelaçam. Por exemplo, os buracos negros massivos, que têm uma influência gravitacional avassaladora, podem estagnar a formação de novas estrelas ao dissiparem o gás e a poeira necessários em suas proximidades. Assim, os buracos negros não apenas alteram o comportamento dos objetos que os cercam com sua gravidade, mas também podem desencadear eventos que têm repercussões em várias escalas do universo. E por falar em galáxias, devemos considerar o efeito de buracos negros na ligação entre elas. O que fazemos, então, quando mais de uma galáxia se encontra? Essa interação frequentemente resulta na fusão de galáxias, um fenômeno massivo onde os buracos negros centrais de duas galáxias se juntam para formar um só. Imagine dois titãs galácticos colidindo e cada um trazendo consigo seu próprio buraco negro supermassivo. Isso não apenas resultará em novas ondas gravitacionais, mas também remodelará a própria estrutura espacial das galáxias envolvidas. Ainda mais surpreendentes são os componentes ativos que funcionam em conjunto no contexto geral do cosmos. Não estamos apenas falando sobre energia escura e matéria escura, que compõem a maioria do universo. As interações entre buracos negros e galáxias têm um papel na relação intrincada entre esses fenômenos misteriosos. Os cientistas estão apenas agora começando a entender como essa dinâmica pode influenciar a expansão do universo. Neste ponto, precisamos considerar um aspecto mais subjetivo na maneira como a ciência aborda esses mistérios. Uma das maravilhas dos buracos negros é que eles instigam um profundo sentido de curiosidade e questionamento sobre nosso lugar no cosmos. Cada nova descoberta traz à tona mais perguntas, e cada resposta só serve para descobrir novas camadas de complexidade. Isso é uma parte essencial do espírito científico, que nos leva a sonhar e a explorar infinitos horizontes. Agora, enquanto a exploração do cosmos se expande, devemos também mencionar os desafios e oportunidades que se apresentam aos astrônomos e cientistas. O advento de novos telescópios, tecnologias e métodos experimentais, como o uso de interferometria de rádio ou a detecção de ondas gravitacionais, abre um campo de possibilidades emocionantes. Estamos apenas arranhando a superfície da nossa capacidade de observar e compreender buracos negros e outros fenômenos relacionados. Avançando para o futuro, espera-se que projetos como o Event Horizon Telescope sejam mais desenvolvidos, permitindo a visualização de buracos negros de maneira mais direta. E não se esqueçam dos projetos em andamento que miram galáxias distantes, onde buracos negros supermassivos podem fornecer a chave para decifrar a história cósmica do nosso universo.
finalizando nossa jornada, trabalhadores e pesquisadores do cosmos nos desafiam a descobrir o significado dessas estruturas enigmáticas. Os buracos negros, que parecem ser o pináculo da força gravitacional, são tão mais do que simples buracos no espaço, eles são repositórios de mistérios, sofrimento, criação e destruição. Cada buraco negro é uma janela para a essência do universo, um baluarte onde as leis da física se entrelaçam de maneiras inesperadas. Então, na próxima vez que você olhar para o céu à noite, faça uma pausa e pense sobre o que está além dessas estrelas. Pense no que está se passando em alguma parte do espaço, onde esses monstros invisíveis moldam o destino de universos inteiros. A exploração do cosmos é uma jornada sem fim, repleta de perguntas ainda não respondidas, e cada nova resposta é um passo adiante em nosso entendimento. Continue com a sua própria busca pelo conhecimento, pois, assim como os buracos negros, nossas curiosidades e aspirações se atiram em direção ao desconhecido, sem limites e repletas de potencial. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração do espaço e do tempo. O futuro da astrofísica promete ainda mais revelações surpreendentes, e você estará na vanguarda deste incrível fenômeno. Até a próxima vez em que as estrelas e os buracos negros se cruzarem em nossas mentes.